Se você trata a candidíase apenas com antifúngico, então você não tratou na causa. Você sabia que a candidíase ela não vem ali da vagina? Não, ela vem de outro ponto. E você precisa ir lá na raiz do problema. E eu vou te falar, não é só a candidíase não, mas aquele fungo na unha, às vezes no cabelo, aquele fungo na pele, muitos deles não começam ali na sua região, não começam ali na pele, mas começam em outro lado que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Se você não me conhece, eu sou Evelyn Guerra, nutricionista, e aqui nesse canal a gente fala sobre saúde, nutrição, epigenética, saúde da mulher. E se você quer ficar por dentro disso tudo, não se esquece de se inscrever no canal, porque toda quarta-feira a gente tem vídeo novo. A cândida, na verdade, é um fungo que já vive no nosso corpo, normalmente, tranquilamente. Só que quando a gente tem uma baixa da nossa imunidade, quando a gente tem alguma alteração hormonal, algo que não está tão adequado ao nosso corpo, ela pode aproveitar esse momento. A gente fala que ela é um fungo oportunista. Ela pode aproveitar essa oportunidade e querer se proliferar, aumentar. E aí, quando ela começa esse trabalho, o maior trabalho é o nosso para tentar reduzir essa quantidade de cândida no nosso corpo. E aí eu quero aproveitar e falar para você que não é só a cândida, tá? Qualquer outro fungo, ele é tratado praticamente da mesma maneira quando a gente vai tratar da parte da raiz. Porque a raiz, ela vem do intestino. Pois é, se você não sabia, qualquer alteração fúngica no seu corpo, ela primeiro aconteceu lá no seu intestino. Porque no nosso intestino, quando ele começa a ter uma disbiose, um aumento de fungo ali, aumento de cândida na parte intestinal, esses fungos começam a liberar toxinas, começam a liberar substâncias que vai enfraquecer a nossa imunidade, permitindo que fungos em outras áreas do nosso corpo aumente. Por isso tem aquela candidíase de repetição. Muitas das vezes você faz tratamento com pomadas, até mesmo com medicação antifúngica, que pode até passar por um período, mas aí ela volta novamente. Igualmente aquele fungo na sua unha, que muitas das vezes demora de passar. Você precisa tratar sim daquele fungo na unha, mas precisa tratar também da disbiose que tá lá no seu intestino. Mas aí você se pergunta, Evelyn, como é que aconteceu essa disbiose? Porque a base da candidíase já entendeu que é a disbiose. A gente precisa tratar ela. Mas como aconteceu essa disbiose? Ela pode ter vindo do estresse. O estresse, a gente sabe que é um aumento do cortisol. E o cortisol, ele pode suprir ali a nossa imunidade, reduzir a nossa imunidade. E é a oportunidade desse fungo aparecer. A falta de sono também pode ter essa alteração. O cortisol até mesmo atrapalhando a regeneração e reparação intestinal, reparação na parte da detoxificação. E a ansiedade. Tudo isso pode gerar uma alteração no nosso sistema imune. Outro ponto importante é a alimentação inflamatória. A gente já sabe que o glúten é um alimento que ele vai permitir a abertura da nossa barreira intestinal. E você sabe que o nosso intestino, então, nessa permeabilidade intestinal, vai permitir a passagem de substâncias, de antígenos, de produtos que não eram para passarem nessa barreira, causando aquela inflamação crônica. Então, o glúten é um tipo de alimento que a gente não deve adicionar no nosso dia a dia. Não podemos adicionar todos os dias. Eu sei que é algo difícil. Muitos nutricionistas e profissionais da saúde falam que é para retirar o glúten só em pessoas que são sensíveis, mas a maioria das pessoas, quase todas as pessoas, vão ter malefícios na ingestão de glúten por conta dessa proteína não ser bem digerida pelo nosso corpo. O nosso corpo, ele não consegue detectar de forma eficaz, de forma eficiente essas proteínas. E a gente já sabe que algumas partes delas agem justamente nas proteínas que fazem a ligação da nossa barreira intestinal. Eu quero dar um parênteses aqui com você sobre uma questão que se fala na Bíblia. Na Bíblia tem uma passagem que fala das pessoas procurarem os pastores, procurarem os seus guias, de acordo com aquilo que ela quer. E aí a gente sabe que tem alguns guias que pregam coisas erradas, né, que pregam coisas ruins. E aí essas pessoas podem procurar elas porque elas são ruins, tem aquela má índole dentro dela e ela procura aquele tipo de guia, não é? Da mesma forma, no profissional que você vai escolher. Você pode escolher um profissional que pregue a favor do glúten, a favor de aditivos químicos, que fale que tudo isso é seguro para você, porque às vezes você quer adicionar na sua rotina, no seu dia a dia. Mas a verdade, a base científica, o que mostra não só na base científica, na parte clínica também, porque muitas pessoas têm sintomas, têm sinais que acham que são normais ali no seu corpo. Ah, eu tô emagrecendo com a dieta que tem glúten, eu tô emagrecendo com a dieta que tem um aditivo químico, mas às vezes tem problema na parte da tireoide, tem problema de acne, tem várias outras questões que ainda talvez ela nem saiba, mas que tá acontecendo ali no corpo dela uma inflamação silenciosa, algo que ela não sabe. Por quê? Ela tá sendo guiada por aquilo
que ela deseja, pelo aquilo que ela quer e pelo profissional que ela escolheu. Eu tô batendo nessa tecla como uma crítica, porque a gente tem uma vasta opinião sobre várias coisas, inclusive o glúten é um deles. Tem profissionais que estão a favor e tem profissionais que vão falar que não é interessante adicionar na sua rotina, no seu dia a dia. E eu sou um desses profissionais que não aceita adicionar o glúten no seu dia a dia. Se você estiver saudável e quiser adicionar de vez em quando, numa festa, num aniversário, você botar uma ajuda ali de uma enzima, mas para isso você tem que estar saudável. Se você quiser adicionar um pão de fermentação lenta que quebrou uma parte pelo menos do glúten, tudo isso é uma questão que você precisa avaliar se vale a pena ou não, se você está saudável, se você está podendo adicionar aquilo na sua alimentação ou não. Mas pronto, vamos continuar em outras questões aqui. Você está gostando desse vídeo? Então deixa aqui o seu like, não se esqueça também de partilhar com aquela sua amiga que você tem certeza que vai se beneficiar com todo esse conteúdo. Outro tipo de alimento é o laticínio, principalmente para essas pessoas com candidíase recorrência, até mesmo que tem infecção urinária. Eu sei que a infecção já é uma parte mais bacteriana, mas também precisa ter cuidado na parte da alimentação. Os laticínios, eles podem até ser adicionados em alguns momentos, um queijo mais maturado, mas nessa fase de reparação, nessa fase de tratamento da candidíase, a gente precisa retirar, pelo menos durante 3 meses. Tudo isso que eu tô falando para vocês aqui na parte da alimentação, o cuidado que você precisa ter para melhorar essa candidíase, dura um tempo mais ou menos de 3 meses. Então seria interessante você fazer durante esse período. Outro produto muito importante que você precisa retirar é o álcool. Isso porque o álcool, ele é super agressivo para o nosso intestino, para nossas células do nosso sistema digestivo em todas as partes, desde o esôfago até a parte do estômago, a parte intestinal. Então tudo isso vai reduzir também o nosso sistema imune, vai atrapalhar o nosso processo de detoxificação. E aí entra um tipo de alimento que é o principal combustível da Candida albicans, que é a glicose, que é o hidrato de carbono, o carboidrato, aquele doce em excesso. E às vezes nem doce em excesso, pode ser mesmo hidrato de carbono, carboidrato. E aí uma coisa muito comum em pessoas que têm desregulação intestinal é a compulsão, é a impulsão por doces. A maioria das mulheres que têm candidíase tem aquela impulsão, aquele desejo por doce, por conta dessa desbiose. Até porque a Candida albicans, ela sequestra parte da nossa coenzima Q10. E a nossa coenzima Q10, ela age dentro das nossas mitocôndrias, dentro daquelas nossas usinas que produzem energia. E aí, se a gente tem uma baixa de coenzima Q10, a gente vai ter uma falha na produção de energia. Quando a gente tem uma baixa na produção de energia, o que o nosso corpo faz? Eu preciso de energia rápida. Então, começa a acionar em você a vontade de comer doces, glicose, carboidratos, hidratos de carbono, para poder te dar aquela energia rápida que está faltando lá dentro daquela mitocôndria. Mas a verdade é que a raiz do problema está vindo da Candida albicans, que está reduzindo ali a sua produção de energia. E aí, como essa candidíase, ela vai se manifestar no nosso corpo, para além daquele mal-estar ali na parte vaginal, naquela coceira, naquele corrimento, né? Quais são os sintomas que muitas das vezes até precedem aquele corrimento? Então, preste atenção, se você já não tem aí uma desbiose na parte da cândida, um aumento de fungo no seu intestino e você não sabe por que a secreção, aquele mal-estar na sua vagina ainda não apareceu. Normalmente, aquela impulsão, aquele desejo por doces e aquela distensão abdominal. Então, pessoas que têm muita distensão abdominal, muitos gases, aquele mal-estar, parece que toda vez quando come, principalmente hidrato de carbono, algum doce, sempre está com uma distensão abdominal. Uma fadiga constante, aquele peso. Aquela gente sabe que fadiga, aquele mal-estar, pode ser até por falta de sono, pode ser por deficiência. Mas muitas das vezes pode ser a deficiência de nutrientes, de vitaminas, de B12, junto com uma desbiose intestinal aí na parte fúngica. Isso porque essa fadiga vai ser ocasionada pela baixa produção de energia que a gente acabou de falar, pelo sequestro de coenzima Q10 que esse fungo faz. Outro sintoma muito comum é a constipação. A pessoa pode ter até mesmo alguns momentos de diarreia, mas isso é muito raro. Normalmente, pessoas que têm desbiose por parte da cândida, ela tem mais a obstipação, uma constipação, um intestino mais preso, que fica às vezes 2, 3 dias ou mais até sem ir na casa de banho. E essa obstipação vai piorar ainda mais essa desbiose. Isso porque as toxinas liberadas por esses micro-organismos vão ficar presas ali na sua parede intestinal, fazendo com que você absorva essas toxinas e piora aí a sua inflamação.
Outro ponto pouco observado é o fluxo menstrual nas mulheres. Esse fluxo pode ser muito aumentado em mulheres que têm cândida. Por quê? Porque a desregulação, a desbiose, ela vai alterar também uma parte hormonal nossa com o aumento de estrogênio. A gente até comentou já isso aqui em outros vídeos, mas não correlacionamos aqui com a parte da cândida. Mas a candidíase também está relacionada com esse fluxo aumentado aí. E todos os outros sintomas. E aí, como tratar tudo isso? Como tratar a candidíase? Como tratar os outros fungos? O maior erro é tratar só o antifúngico. Muitas das vezes a gente precisa sim do antifúngico ali no momento, numa fase inicial, pela carga, às vezes tá uma carga exacerbada, mas não podemos ficar só confiante nisso. A gente precisa ajustar o ambiente, ajustar a raiz do problema. Senão você vai estar com uma casa toda bagunçada e limpando só a sala. E aí quando você sai da cozinha para sala, você começa a sujar a sala novamente, porque a sujeira nas outras partes da casa ainda tá lá. Você precisa limpar toda a sua casa. E é isso que a gente vai fazer aqui agora. Então, na sua alimentação, o ideal é retirar aqueles alimentos inflamatórios, principalmente nessa fase de tratamento, em uma fase pelo menos de 3 meses. Então, retirar o glúten, retirar o açúcar, retirar esses doces todos. Eu sei que nessa fase inicial é um pouco mais difícil, porque se tem aquele desejo avassalador por doce, realmente é um desejo assim muito forte. Só mulheres que têm candidíase sabe. Aquele desejo apurado ali por doce. Então, nessa fase inicial é um pouco complicado. A gente pode até adicionar alguns suplementos, como por exemplo o colágeno. Temos algumas opções no mercado de colágenos que tem alguns adoçantes, para você ir tentando enganar e mascarar um pouquinho essa parte do doce, esse desejo por doce. Então é reduzir aí esse açúcar, o glúten, os laticínios, tirar leite, tirar queijo, tirar os iogurtes, por mais que eles sejam probióticos, não é? Mas nessa fase aí vai atrapalhar por conta do leite mesmo. E quais alimentos eu posso adicionar? Porque a gente só fala muito de excluir, né? E retirar. Mas o que eu posso adicionar? Qual alimento adicionar para tentar melhorar, para otimizar isso tudo? Um principal alimento que eu coloco ele assim, no número 1, quando a gente vai fazer o tratamento do nosso intestino para melhorar essa desbiose, sempre vai ser o caldinho de ossos. Porque ele tem alguns minerais, ele tem ali glicina, ele tem alguns aminoácidos que vai atuar justamente na reparação das nossas células intestinais, da nossa barreira intestinal. E não precisa ter aquele caldo de ossos clássico que fica ali 4, 6 horas cozinhando. Esse seria ótimo. Mas se você não tem a condição de ficar fazendo esse caldo de ossos, o que você pode fazer? É realmente pegar uma galinha do campo, a galinha caipira, cozinhar ela, fazer o caldo, fazer um molho com legumes, até mesmo a carne, vamos supor uma carne que tenha osso, parte de osso, pra você pegar aquela carne também, consumir aquela carne para aquele caldo. E aí na parte dos legumes, a gente só tem que ter cuidado com aqueles legumes que vai lhe causar fermentação. Então todo aquele legume que você sente que quando consome fica fermentado, tá, com aquela distensão, é bom que você retire para não estimular esse gatilho aí da desbiose no seu intestino também. Normalmente vegetais que não fermentam são a courgette ou a abobrinha, abóbora, batata, cenoura, às vezes a berinjela também. Então você pode ir fazendo um teste aí na sua casa e testando quais tipos de verduras dá para adicionar ou não. Mas o ponto mais importante é a parte proteica, é realmente você enriquecer a sua alimentação com proteína. E esses caldinhos vão ser ótimos para você. Outro alimento importante que é bom ser evitado, na verdade, um grupo alimentar, que são as sementes, são as oleaginosas, nozes, principalmente o amendoim e o caju. O amendoim, ele muito facilmente é contaminado por fungos. E mesmo a gente não vendo, às vezes dali dentro do amendoim tem algumas toxinas. E essas toxinas, elas vão enfraquecer o nosso sistema imunitário, o nosso sistema imune, favorecendo o aumento dessa cândida. E aí entram alguns alimentos que são muito propícios para isso, que é o amendoim, como a gente falou, o milho e o arroz. Então, esses 3 alimentos seria bom você evitar, principalmente o amendoim. Corta, se puder cortar a sua alimentação, corta mesmo, principalmente nessa fase de tratamento. E aí você pode se perguntar, mas eu tenho costume de comer sempre o arroz e feijão, e agora o que eu vou fazer? Tenta nessa fase botar mais legumes, bota ali uma batata, você pode fazer batata de várias formas, pode fazer ela cozida ali naquele caldinho, pode fazer ela em tirinhas e colocar na airfryer como se fosse uma batata frita, pode fazer ela assada ali junto com bacalhau, junto com peixe. Isso seja a sua fonte de hidrato de carbono, de carboidrato, mas sempre foque mais na proteína, na quantidade de proteína, porque é isso que vai te dar a vitamina, os nutrientes essenciais para fortalecer o seu sistema imune e a sua barreira intestinal. Outro tipo de alimento que você precisa prestar atenção e reduzir o consumo são os citrinos. Então, laranja, tangerina, porque ele é muito facilmente fermentado por esses fungos. Então, vai ser um tipo de alimento para esse fungo. O que a gente precisa fazer é retirar todo o alimento do fungo, fazer ele realmente ficar com fome, para ele não se proliferar.
Por isso que eu falo tanto da proteína, até mesmo da gordura ali, dessa proteína, porque ela vai nos saciar, vai nos trazer vitamina, vai nos trazer energia, mas não vai ser substrato para esse fungo crescer. E aí você pode se perguntar, e o probiótico? Eu posso adicionar um probiótico? O probiótico nessa fase inicial não é interessante se adicioná-lo. A gente espera um pouquinho, vamos cuidar um pouquinho ali do seu intestino, dessa desbiose, reduzir essa carga microbiana, para depois ir adicionando os probióticos. E aí existem alguns probióticos específicos para a parte da cândida que vão ajudar bastante, mas como isso é algo muito específico, a gente não vai falar sobre isso por agora. Primeiro você tem que fazer esse tratamento. Essa base da sua alimentação, no seu sono, reduzir estresse, então tudo aquilo que é um fator ruim para aumentar essa carga de fungo, a gente vai retirar da nossa rotina, é mudar mesmo o estilo de vida, melhorando a qualidade do sono, reduzindo aí esse estresse, essa ansiedade e melhorando a sua alimentação. A verdade é que não existe um protocolo fechadinho, você tem que fazer isso, tem que fazer ou totalmente uma dieta carnívora ou uma dieta da selva, não existe um protocolo fechado, existe você, a sua saúde, aquilo que precisa ser avaliado em você, até mesmo porque algumas mulheres que têm problemas de candidíase pode ser por um problema no estômago. Então, por isso que você pode fazer esse tratamento, tudo isso que a gente falou aqui pra você, mas se caso você sente que tem algo ali no seu estômago, algo na sua digestão não tá muito bem, ou caso você também não tenha bile, tem problemas ali na parte biliar, tudo isso precisa ser avaliado de forma individual. Mas toda essa informação eu tenho certeza que ela vai te trazer muitos benefícios. E se você gostou, deixa o seu like, comenta aqui embaixo também sobre o tratamento que você já fez, se você já teve candidíase de repetição, ou se você tem aquele fungo na pele ou na unha e não sabe o que fazer, coloca aqui pra mim nos comentários, eu vou ter o gosto de te ajudar e de te responder também. Então ficamos por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.